Este estudo busca examinar as particularidades do espiritismo de Allan Kardec, em contraste com o panorama filosófico do século XIX, considerando sua proposta de integração entre ciência, moral e espiritualidade. A análise se desdobra na comparação de como a doutrina kardecista se distingue de outros sistemas de pensamento, especialmente no que diz respeito ao tripé ciência, filosofia, religião, reencarnação, ética, progresso, visão holística e responsabilidade individual. O intuito é não apenas apresentar os pontos de distinção, mas também investigar como o espiritismo, a partir daquele contexto histórico e das características singulares do pensamento do codificador Kardec, buscou apresentar uma visão diferenciada, abrangente e dinâmica sobre o ser humano e o mundo espiritual. Tal investigação também nos auxilia a pensar os modos como lidamos hoje com esses mesmos anseios da condição humana, com abordagens que revelam uma multiplicidade de formas de lidar com a espiritualidade. O espiritismo de Kardec surge no século XIX como um sistema singular, apresentando um tríplice aspecto: ciência, por meio da investigação e observação dos fenômenos espíritas; filosofia, através de reflexões sobre a natureza da alma, da moralidade e da vida; e religião, como um caminho para o autodesenvolvimento do ser, na dimensão da espiritualidade e seu relacionamento com as forças e seres divinos que regem os planos visível e invisível da realidade. Kardec busca construir uma visão que integre o saber científico, os dilemas morais e as questões existenciais, indo além da especialização de outras correntes de pensamento da época, propondo uma comunicação entre o mundo empírico, as inquietações éticas e os propósitos existenciais, num único sistema explicativo para tudo que emerge do anseio humano por sentido. Diferente de outras correntes, que consideravam a vida um evento único, o espiritismo adota a reencarnação como princípio central, a visão de sucessivas vidas para o desenvolvimento da alma, desvinculada da ideia de determinismo atrelado ao corpo material e de um estado final após a morte, paraíso e danação eterna, redefine a moralidade e propõe que as experiências em cada encarnação são oportunidades para aprendizado, transformação e aprimoramento da bagagem que cada ser humano leva em seu percurso em direção ao seu aperfeiçoamento e à completude, colocando em xeque as abordagens mais dogmáticas e moralistas com base nas concepções tradicionais e cristãs, porém, sem as anular em sua análise do cenário religioso e de fé. Essa perspectiva acentua a importância da responsabilidade individual nas escolhas ao longo do tempo, numa trajetória complexa e com a interação com a sua própria dimensão espiritual. Enquanto o utilitarismo buscava o maior bem para o maior número, numa ótica que foca nas dimensões práticas das consequências, o espiritismo amplia o conceito de caridade como um imperativo ético, não meramente como assistência social, mas como ferramenta para o crescimento tanto do indivíduo que a pratica, como também daquele que recebe ajuda, em diversos níveis de atuação da vida, inclusive em dimensões que a física do mundo não consegue alcançar, e tampouco a dimensão empírica de nosso olhar, revelando outros propósitos que guiam as escolhas do ser, sem negligenciar sua trajetória de evolução individual. Kardec demonstrava um otimismo perante o progresso do saber e do conhecimento, com uma fé inabalável na possibilidade de novos entendimentos através do uso da ciência. Seu ponto de vista é progressista por questionar sistemas fechados, doutrinas fixas e modelos explicativos que se imobilizaram perante um olhar mais ampliado do saber, para assim manter um movimento que está aberto às descobertas científicas que, para Kardec,
iluminariam o entendimento dos mecanismos do mundo, suas forças e outras formas de se conectar à espiritualidade, fazendo de seu sistema uma das abordagens que melhor dialogou com o modelo contemporâneo de reflexão sobre fé, razão e ciência. O Espiritismo propõe uma visão integral da vida, conectando dimensões materiais e espirituais e colocando os homens dentro de uma trama de ações e conhecimentos mais amplos do que os conhecimentos com os quais o empirismo e o racionalismo operam em suas análises, apresentando elementos que, até aquele momento histórico, não faziam parte do olhar e entendimento do saber, e oferecendo outro tipo de visão que se baseava num modo mais dialógico de refletir sobre a realidade da vida, onde se incluía dimensões importantes da experiência humana que antes ficavam desconsideradas pela lógica hegemônica de seu contexto. Kardec convida à percepção da conexão entre corpo, mente e espírito para entender o todo e não as partes isoladas. Enquanto o determinismo imperava em alguns modelos de reflexão sobre a existência humana, seja pela ótica da biologia ou dos determinantes socioculturais, Kardec defendia que o livre-arbítrio é um ponto fulcral para a experiência e como o indivíduo transita pelos processos de aperfeiçoamento moral e não em processos puramente racionais ou objetivos, ou mesmo em uma cadeia de ações condicionadas. A ênfase no livre-arbítrio faz do ser humano um protagonista da sua história, alguém com poder para ser o arquiteto do seu destino através das escolhas. Nesta abordagem, os indivíduos são responsabilizados por suas escolhas, demonstrando como o livre-arbítrio afeta todas as decisões e escolhas da jornada humana, com foco não numa lógica moral dogmática, mas numa moral baseada nas consequências de suas escolhas. Tais elementos são usados por sistemas filosófico-religiosos, especialmente os cristãos, para apresentar visões alternativas como perigosas e afastadas da fé em Cristo. Esse modo de compreender a moralidade é crucial para observar como esse embate de ideias opera na sociedade atual, refletindo questões históricas que ainda reverberam no cotidiano. Isso destaca a necessidade de aprofundar o diálogo, promovendo críticas e trocas para novos entendimentos sobre a existência. O debate entre o espiritismo e o cristianismo tradicional levanta questões cruciais sobre a definição de termos como ciência, ocultismo, misticismo e espiritismo em diferentes sistemas de pensamento. Na tradição cristã, a ciência é um conjunto de conhecimentos ordenados. O ocultismo explora fenômenos além da capacidade humana. O misticismo eleva os seres ao sagrado. E o espiritismo, com uma abordagem tridimensional, busca a transcendência e o contato com diferentes planos. A busca pela definição revela diferentes pontos de vista sobre o contato dos homens com o mundo invisível, como a ciência, o ocultismo, o misticismo e o espiritismo. Essas divergências na definição dos sistemas religiosos ajudam a entender as motivações e particularidades do debate, apontando convergências e divisões. A essência da doutrina espírita é o desejo de contato com entes queridos e a busca pela perfeição espiritual através de várias vidas. A prática mediúnica, através de dons como vidência, escuta e psicografia, é o principal caminho para a comunicação com seres desencarnados, interpretados como demônios pela visão cristã. O diálogo mostra que o espiritismo está ancorado no desejo humano
de contato com o invisível desde tempos imemoriais, como nas civilizações da Babilônia, Egito e Canaã, que praticavam mediunidade e necromancia. A origem do espiritismo e os relatos bíblicos mostram o primeiro contato do mal no Gênesis, Gênesis 3, 1, com a ação de forças ocultas através de Satã. Para a visão cristã, essas origens marcam práticas do oculto com apelo demoníaco, difundidas por Mesmer no século XVIII e pelas irmãs Fox no século XIX. A sistematização das experiências por Allan Kardec, com seu tripé de fé, razão e ciência, revela seu papel de organizador e como sua visão dialoga com diversos modos de vida e subjetividades. Kardec é visto como alguém que cria e sistematiza seus pressupostos, considerado pelos cristãos como um falsificador das mensagens de Deus. As fontes cristãs apresentam Kardec como a base doutrinária da fé espírita e argumentam contra ela, com base na fé em Cristo, como o único caminho para a vida e o perdão dos pecados. Kardec, em obras como O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, demonstra valores de perfeição individual e prática do bem, sem necessidade de perdão pelos pecados. Para os críticos cristãos, essas práticas desviam das crenças e são vistas como sedução demoníaca. Para os críticos cristãos, o bem, o amor e as ações solidárias no Espiritismo são vistos como manipulações demoníacas para afastar o homem de Deus. O AAC enfatiza, no contraponto da crítica a cada modelo proposto, a diversidade das manifestações espíritas em múltiplos formatos, sejam através do sincretismo das religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, etc., como nos rituais praticados em diversos centros que buscam contatar o mundo espiritual, ou mesmo os sistemas ocultistas, cartomancia, numerologia e outros, e, também, a própria prática do espiritismo kardecista, sem dogmas definidos, rituais fixos, mas que, para alguns segmentos de cristãos que interpretam suas ações por meio das escrituras bíblicas, reforçam sua dimensão demoníaca em seus propósitos de afastar a figura de Cristo e os pilares do caminho redentor do seu sistema religioso como única via de comunicação entre Deus e a humanidade, sem considerar a possibilidade de outros modelos e abordagens válidos, como as que o texto, através de outros olhares, visa explicitar. Os olhares da fé, na visão cristã da tradição, são aqui utilizados para comparar a forma e conteúdo da estrutura com que se baseiam cada ponto, do que seria o bem, o mal e quais as atitudes que afastam as pessoas da verdade sobre a jornada, à luz de Deus, seu sistema e propósitos redentores por meio da figura de Cristo, revelando a divergência e tensão entre dois grandes conjuntos de crença que dialogam em um terreno da fé na disputa por diferentes verdades. Enquanto o pensamento do século XIX reforçava explicações reducionistas do determinismo e visões materialistas e utilitárias com a emergência da ciência, o Espiritismo coloca a escolha individual no centro. A importância do livre-arbítrio define os rumos, responsabilidades e consequências das decisões na trajetória de aperfeiçoamento, como um caminho construído pelo próprio ser. É no embate dessas diferentes visões que o livre-arbítrio e as escolhas emergem como importantes no desenvolvimento do eu e suas responsabilidades no universo complexo da existência. Ao contrário do determinismo, que coloca o homem em uma camisa de força, jogada por variáveis predeterminadas e externas, ou mesmo por um Deus imperscrutável na vertente da fé e dos mistérios religiosos, o Espiritismo valoriza a autonomia individual. Este embate e o diálogo das múltiplas vozes revelam como cada ponto de vista aborda a relação dos homens com suas próprias decisões, sejam a partir da fé e dos parâmetros morais
construídos pela religião cristã, pelos modelos construídos no dever dos utilitaristas com suas regras, ou pelo modo espírita, com suas próprias responsabilidades. Todos apresentam seus entendimentos e as origens das escolhas que realizamos no caminho da experiência e seu destino no mundo por vir. As múltiplas informações e perspectivas apontam a importância de mantermos o diálogo em meio à diversidade de modelos de fé, desenvolvimento e elevação espiritual, sem julgamentos prévios que desvalorizem um sistema em favor de outro, reconhecendo na complexidade e no conflito uma rica ferramenta de aprendizado. As diferentes doutrinas abordadas mostram suas lógicas e mecanismos, e assim podem enriquecer nosso conhecimento do ser humano. Com sua capacidade racional e sua fé no invisível, com suas escolhas, livre-arbítrio e suas lutas em seus múltiplos sistemas e formas para compreender o mundo e o modo de conduzir suas vidas rumo a algo maior que transcende seus dilemas e a dimensão do presente, com seu destino final em mundos e planos existenciais para além de nossa compreensão ou mesmo para além do tempo. A proposta do Espiritismo de Kardec é uma das diversas visões do mundo. Seus diálogos com outros sistemas religiosos, especialmente o cristianismo, éticos, morais, científicos e filosóficos, servem como guia para novas reflexões sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Com seu modelo, buscou construir uma conexão e entendimento sobre diversos anseios e respostas para inquietudes presentes na natureza da busca humana por significado, transcendência e aperfeiçoamento, e no anseio sobre o papel que a liberdade e a responsabilidade têm nesse sistema. As discussões aqui explicitadas em suas diferentes vozes demonstram a pertinência do estudo dos modelos de cada sistema e nos convidam ao debate em meio à rica experiência humana, na busca por respostas e luz para os diferentes dilemas presentes no caminho da experiência. Tal proposta pode ser a base para pensarmos outras estratégias para abordarmos também nossa própria jornada na relação com nossas crenças, na liberdade de expressão e de fé, mas sobretudo com ética e respeito para todas as formas de se manifestar a transcendência nos labirintos da condição humana.